Saudações, pessoal! Voltamos agora com a introdução aos cálculos químicos. Para isso, temos que passar pelo assunto de grandezas químicas, que é lá onde nós entendemos como é medida a massa de um átomo ou a massa de uma molécula. Para ficar claro, na nossa vida cotidiana, nós nos cercamos de coisas macroscópicas, de coisas grandes, onde a nossa referência de massa para pesá-las é o quilo. Você vai ao supermercado comprar 10 quilos de açúcar, então a gente sabe que aqueles 10 quilos de açúcar é 10 vezes maior que 1 quilo. Comprar 2 quilos de feijão, os 2 quilos de feijão, 2 vezes maior do que a referência que é 1 quilo. Para átomos e moléculas, o quilo não serve. Gramas não serve, miligramas não serve. Teve que se criar uma unidade de medida apropriada para pesar átomos e moléculas. E essa unidade de medida é a chamada unidade de massa atômica. Como ela foi criada, gente? Para se criar a unidade de medida, teve que se escolher um padrão. E o padrão, como vocês podem observar aqui, foi o átomo de carbono 12. Nada do isótopo carbono 14. É o carbono 12, que é o carbono mais abundante. Por que o carbono 12? Porque o seu número de massa é 12, ele tem 12 partículas no seu núcleo, 6 prótons e 6 nêutrons. E o seu núcleo, vamos fazer de conta que essa esfera que está aqui, fosse o núcleo do carbono 12. Então, de maneira imaginária, gente, imaginária, foi dividido o núcleo do carbono 12 em 12 partes iguais. Vamos fazer de conta que está ali, tudo dividido em 12 partes iguais. É como se eles tivessem feito o seguinte: se no núcleo tinha 12 partículas, praticamente foi separado partícula por partícula. E eles resolveram taxar essa fração, qualquer uma delas que é tudo igual, 1/12 do carbono de massa 12, como sendo a unidade de referência para se pesar átomos de moléculas. 1U ou simplesmente 1UMA, uma unidade de massa atômica. Feito isso, pegaram o átomo e botaram numa balança e foram pesar os átomos nas balanças. Não tem como fazer isso, gente. A massa do átomo ela é determinada em um equipamento chamado espectrômetro de massa, no qual os átomos eles são ionizados e acelerados, e sob a ação de ondas eletromagnéticas, esses átomos sofrem desvios mais acentuados ou menos acentuados conforme o seu peso. E o equipamento faz o cálculo da sua massa, baseando-se nesse padrão, e de sua ocorrência. Com a massa e com a ocorrência de cada isótopo, é possível determinar a massa atômica. E o que seria essa massa atômica, gente? Essa massa atômica, ela é a massa que vai expressar a massa de apenas um átomo. Toda vez que você tiver a massa atômica, que é aquela que está na tabela periódica, já calculada para todos os elementos que a gente conhece, corresponde à massa de apenas um átomo. Não é de 2 nem de 3, é de apenas um. E ela é derivada, nada mais nada menos, do que da média ponderada de todos os isótopos daquele elemento da natureza. Vou mostrar daqui a pouco para vocês o que é uma média ponderada. Então vamos fixar isso. Toda vez que se falar massa atômica, muitas vezes aqui eu vou resumir só em MA, para ocupar pouco espaço, ela vai resultar da média ponderada dos isótopos, do elemento existente no ambiente, e ela vai corresponder sempre à massa de um único átomo. Por exemplo, quando na tabela periódica você consulta a tabela e vê que o hidrogênio está lá 1, ou seja, se é a massa atômica, 1U ou 1UMA, uma unidade de massa atômica, isso corresponde à massa de apenas um único átomo de hidrogênio. Quando você consulta a tabela, encontra lá oxigênio, está lá 16. 16 o quê? 16 unidades. Significa dizer que o oxigênio é 16 vezes mais pesado que essa fração. Ele é 16 vezes mais pesado do que 1/12 do carbono 12. E esses 16U do oxigênio corresponde à massa de apenas um átomo de oxigênio. Se você consulta a tabela mais uma vez, encontra lá nitrogênio 14. 14 o quê? 14 unidades, porque aquela massa que está na tabela periódica é a massa atômica. E o que é a massa atômica? A massa de apenas um átomo do elemento expressa em U.
E é derivada de onde essa massa atômica? Perdão, da média ponderada daqueles isótopos na natureza. Mais um para fixar. Ó, se eu consultar a tabela e encontrar lá o enxofre, na tabela está lá 32. Mas 32 o quê? Grama, miligrama, tonelada? Não. São 32 o quê? Unidades de massa atômica, porque corresponde à massa de apenas um átomo de enxofre. Se eu consultar lá a tabela e encontrar lá o cloro, lá na tabela está lá 35,5 toneladas, miligramas, quilos? Não. Unidades de massa atômica. Por quê? Porque corresponde à massa de apenas um átomo de cloro. Consultei a tabela novamente, encontrei lá o sódio, massa 23. 23 o quê? Unidades de massa atômica. Por quê? Porque lá na tabela eu tenho as massas atômicas, que correspondem à massa de apenas um átomo, expressa em quê? Em unidades de massa atômica. Vou mostrar para vocês o que seria essa média ponderada e como é calculada. Vou fazer uma mágica agora. Bem, pessoal, feito a mágica e para explicar a média ponderada, coloquei aqui uma questãozinha simples no quadro para a gente resolver e entender o que é essa média ponderada. Olha só, da mesma forma que eu aplicar para essa questão simples com apenas 2 isótopos, se você se deparar com um elemento com 3, com 4, com 5 isótopos, você faz o mesmo processo. É lógico que um elemento com 5 isótopos, você repete mais vezes o processo, ele fica maior, mas a forma de fazer é a mesma. Fica de olho na questão, olha só. Na natureza, o boro é constituído por 2 isótopos, um com massa 10 e outro isótopo com massa 11. Ou seja, então na natureza, ou o boro é encontrado com massa 10 ou o boro é encontrado com massa 11. Com respectivamente 20% e 80% de ocorrência, ou seja, é a abundância na natureza. Como é respectivo, 20% é do boro de massa 10 e 80% é do boro de massa 11, beleza? Aí ele faz a pergunta, qual é o valor da massa atômica do boro? Ou seja, qual o valor da massa atômica do boro que vai constar na tabela periódica? Lembra, a massa do elemento que está na tabela periódica corresponde à massa de apenas um átomo daquele elemento e ela é derivada de onde? De uma média ponderada que é feita com a massa dos isótopos que ele possui e sua ocorrência na natureza. Vamos aplicar para você ver como é fácil? Ó, li a questão, vou tirar os dados da questão. Eu vi que na natureza eu encontro um boro de massa 10 e encontro um boro de massa 11. Com a respectiva ocorrência, o de massa 10, 20%, e o de massa 11, 80%. Gente, para você calcular a média ponderada é fácil. Você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar a massa de cada isótopo por sua ocorrência. Ó, eu vou multiplicar 10 vezes 20, beleza? E depois eu vou multiplicar 11 vezes 80%, ou seja, eu vou multiplicar a massa de cada isótopo por sua ocorrência, por sua abundância. Depois que fizer essas multiplicações, você soma todas e divide por 100. Você vai fazer esse esquema aqui, ó. Então a massa atômica será, ó, massa atômica desse boro 10 vezes 20, 10 vezes 20%, mais massa atômica desse boro 11 vezes 80%. Tudo isso dividido por 100. Faz as continhas de bodegueiro. 10 vezes 20, 200, mais 80 vezes 11, 880, dividido por 100. Massa atômica, então, será 200 mais 880, 1080, dividido por 100, ó, pode cancelar um zero aqui. 108 dividido por 10, é bom demais dividir, ó. Se só tem um zero aqui agora, eu volto a vírgula uma casa. Então aqui, ó, 10,8 unidades de massa atômica. É esse o valor que vai constar na tabela para o elemento boro. Valeu? Vamos agora para a massa da molécula, a massa molecular, fazer uma mágica.
Feito a mágica, voltamos com massa molecular. Gente, na natureza, os únicos átomos que a gente vai encontrar isolados na natureza são os gases nobres. Os demais precisam realizar ligações químicas para poderem existir. E nessa tentativa de realizar ligações químicas, eles formam moléculas. Então, nós podemos determinar a massa das moléculas. Como? Fazendo o somatório das massas atômicas. Ok? Eu vou somar as massas de todos os átomos que constituem a molécula para eu ter a massa da molécula. E o que é a massa molecular? É como se fosse a massa de uma única molécula expressa em unidade de massa atômica. Só lembrando, a massa atômica corresponde à massa de apenas um átomo expressa em U, unidade de massa atômica. A massa molecular corresponde à massa de uma única molécula expressa em U. Com o conhecimento das massas atômicas, nós podemos determinar a massa de qualquer molécula. Muita gente, por força do hábito, chama peso molecular. Correto é massa molecular, que peso depende da gravidade, a massa ela é constante. Mas se você, no dia a dia, chamar de peso molecular, vai passar despercebido. Mas o correto é massa molecular, que corresponde apenas à massa de uma única molécula expressa em unidades de massa atômica. Para praticar, vamos fazer algumas aqui. Olha só. Digamos que eu quero pesar a molécula da água. Numa molécula, esses números que estão aqui são os índices. Eles indicam a quantidade de cada átomo na molécula. No caso aqui, ó, na parte inferior direita, esse índice 2 é a quantidade de hidrogênios que tem na molécula da água. Quando não tiver índice, é porque o índice é 1. Então, se eu quiser pesar a molécula de água, eu vou somar a massa de todos os átomos que ela tem. Ela tem quantos hidrogênios? 2. Então, eu vou lá, 2 vezes o hidrogênio. Mais quantos oxigênios ela tem? 1. Aí eu vou consultar a tabela periódica. Consultando a tabela, eu vou ver que o hidrogênio está lá 1 unidade, que o oxigênio está lá 16 unidades. Então, fica fácil pesar a molécula de água. 2 vezes 1 mais 16. 2 mais 16, uma molécula de água, corresponde a 18 unidades de massa atômica. Agora uma pegadinha para vocês. Se na prova pedir qual a massa molecular da água pesada, essa não é água pesada. Essa é água convencional, comum. A água pesada ela é formada por um isótopo do hidrogênio de massa 2, chamada de deutério. Tanto é que ela vai ser escrita muitas vezes assim, ó, D2O. Por quê? Na natureza, o hidrogênio ele aparece no formato de 3 isótopos. Então, essa massa 1 do hidrogênio que está na tabela periódica, ela corresponde à média ponderada desses 3 isótopos na natureza do hidrogênio. Se determina, coloca lá na tabela periódica. Só que a água pesada é formada por esse isótopo aqui, desculpa, eu estou querendo falar isômero direto, isótopo do hidrogênio, chamado de deutério. O de massa 1 é o prótio, o de massa 2 é o deutério e o de massa 3 é o trítio. Prótio, deutério e trítio. Como o 2 é o deutério, a água pesada às vezes é representada assim, ó, D2O. Então, se eu quiser pesar a água pesada, eu vou lá, ó, 2 vezes o deutério mais um oxigênio. O deutério tem massa 2, 2 vezes 2 do deutério, mais o oxigênio tem massa 16, que dá o quê? 20 unidades de massa atômica. Beleza? Vamos fazer mais uns exemplos. Vou apagar aqui. Meu apagador moderno. Digamos que eu queira agora a massa molecular da glicose, C6H12O6. Você vai consultar a tabela para descobrir a massa do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, já coloquei ali. Consultou a tabela, o carbono vai dar 12 unidades. Então, se eu quero a massa molecular da glicose, eu vou fazer o somatório de todos os átomos que formam a glicose. No caso aqui, ó, quantos carbonos eu tenho?
6 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho? 12 hidrogênios. Quantos oxigênios? 6. Substituindo, consultou a tabela, eu vou fazer 6 vezes 12, mais 12 vezes 1 do hidrogênio, mais 6 vezes 16. 6 vezes 12 aqui dá 72, é isso? Mais 12, mais 6 vezes 16, 96. Pessoal, aqui vai dar, ó, 72 mais 12 dá 84. 84 com 96, 180 unidades de massa atômica. Corresponde a dizer o seguinte, que uma molécula de glicose é 180 vezes mais pesado que um 12avo do átomo de carbono 12, que nós vimos agora há pouco. Beleza? Alguma dúvida nisso aí? Vamos para a próxima. Agora vamos chegar numa grandeza boa, chamada de mol. Feito a mágica, voltamos agora com o mol. Gente, no dia a dia de um químico, ele não trabalha com um átomo isolado numa reação ou com uma molécula isolada. Nós trabalhamos com uma certa quantidade de massa que é possível até medir em gramas. Com 10 gramas de um elemento, com 10 gramas de uma substância, com 15 gramas, com 5 gramas, já é uma coisa macroscópica. O mol é uma grandeza justamente que vai trabalhar com grande quantidade de material. Porque trabalhar com um átomo isolado para expressar o valor dele em unidade de massa atômica, ou com uma molécula isolada, não dá. Então, sempre que a gente trabalha em laboratório, a gente trabalha com uma grande quantidade de material. Então, a gente sai da unidade de massa atômica e passa a usar a grandeza mol, tá certo? Então, falou mol, falou molar, massa molar de alguém, de um elemento, massa molar de uma substância, já fica atento, você está trabalhando com uma grande quantidade de material. Mol expressa isso, uma grande quantidade de matéria. E o mol, o que é o mol? O mol, ele indica uma quantidade de matéria, de material, de elementos tão grande que ele corresponde à quantidade de átomos que existem em 12 gramas de carbono de massa 12. Experimentalmente se calculou que em 12 gramas de carbono 12 existem 602 sextrilhões de átomos. Então, se convencionou que um mol de qualquer coisa vai ter 6,02 vezes 10 a 23 unidades daquela coisa. Porque o mol, ele corresponde à quantidade de unidades elementares que existem em 12 gramas de carbono. E em 12 gramas de carbono, existe carbono 12, vamos deixar bem claro, existe 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. 602 sextilhões de átomos. Como um químico italiano chamado Amadeo Avogadro estudava isso aqui e já mencionava, já suspeitava que esse mol era uma constante, ele faleceu, não chegou a concluir seus trabalhos, mas em homenagem a ele, esse valor aqui, de quanto vale um mol, é chamado constante de Avogadro. Em homenagem ao químico italiano. Então, um mol de qualquer coisa são 6,02 vezes 10 a 23 unidades daquela coisa. Um mol de átomos de hidrogênio, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Um mol de átomos de oxigênio, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Já é uma quantidade de matéria tão grande que nós já podemos agora expressar em massa em gramas, porque já é uma coisa macroscópica. Outra observação importante, as questões permitem a vocês que vocês façam arredondamento disso aqui. No lugar de trabalhar com 6,02, vocês podem arredondar para 6 vezes 10 a 23 unidades, sem comprometer a sua resposta. Facilita o cálculo e mesmo assim vocês vão encontrar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou relacionar a massa do elemento e a massa das moléculas com o mol. Vocês vão ver que coincidentemente, é o mesmo valor da massa molar do elemento, é o mesmo valor da massa atômica que está na tabela. Só que na tabela, massa atômica é em U e corresponde à massa de apenas um átomo.
Quando eu falar a massa molar do elemento daqui a pouco, eu não tenho mais só um elemento, só um átomo. Eu tenho essa quantidade de átomos. Mas, por coincidência, é o mesmo valor numérico da tabela, só que vai ser expresso em gramas. Beleza? Vou mostrar para vocês. Vamos fazer a mágica. Feito a mágica, olha só o que temos aqui, pessoal. Vamos falar agora de massa molar do elemento e massa molar da substância. Olha o termo molar na história, ó. Massa molar do elemento. Toda vez que falar molar, você tem que associar a um mol. E se eu tenho um mol, eu tenho só um átomo? Não, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos aqui. Por coincidência, é o mesmo valor numérico que está na tabela, só que eu não vou expressar em U, eu vou passar a expressar em gramas por mol. Beleza? Então, bora lá. Ó. Massa molar do elemento hidrogênio, por exemplo. Vou lá na tabela periódica e consultar lá uma unidade. Se dá lá uma unidade de massa atômica, quanto seria a massa molar dele? 1 grama por mol. Porque lá eu vou ter, na realidade, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Já é uma quantidade tão grande de átomos de hidrogênio que uma balança analítica, se eu colocar essa quantidade lá, dá 1 grama. Se eu consultar a tabela e eu quiser a massa molar do elemento oxigênio, consulta a tabela, está lá 16 unidades de massa atômica, porque é a massa correspondente a um átomo de oxigênio. Mas se eu quiser a massa molar do oxigênio, na minha mente tem que ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, é o mesmo valor que está na tabela, por isso que você não precisa decorar isso. Vai estar tudo tabelado. É o mesmo valor que está na tabela, só que você expressa em gramas por mol. Precisou da massa molar do elemento carbono. Consultou a tabela, está lá, 12 unidades de massa atômica. Mas eu quero a massa molar do elemento carbono. Então, são 12 gramas por mol. Precisou da massa molar do elemento magnésio. Consultou a tabela, está lá 24. 24 o quê? Unidades de massa atômica, porque a massa atômica da tabela é a massa de apenas um átomo de magnésio. Se eu quero a massa molar, se falou molar, lembra de mol. Eu tenho essa quantidade de átomos. Então, eu passo a usar 24 gramas por mol. Se eu tenho lá nitrogênio, eu quero a massa molar do elemento nitrogênio. Vou lá na tabela, 14 unidades. Mas se eu quiser a massa molar do elemento nitrogênio, tem que ser 14 gramas por mol. Por coincidência, é o mesmo valor numérico, mas o significado é completamente diferente. Quando eu escrevo uma unidade, eu me refiro a um átomo de hidrogênio. Se eu escrever 1 grama, eu me refiro a essa quantidade de átomos de hidrogênio. Se eu escrevesse 16 unidades, um átomo de oxigênio, mais 16 gramas, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. E assim vai. Partindo para a massa molar da substância, é parecido. Só que a substância, os átomos se combinaram formando moléculas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o somatório das massas molares dos elementos. Eu vou somar a massa molar dos elementos para ter a massa da molécula. De maneira parecida com o que nós fizemos anteriormente. Só que, como se refere a molar, eu tenho um mol. Só que agora eu não tenho mais um mol de átomos, eu tenho um mol de moléculas. Já é uma quantidade tão grande, 6,02 vezes 10 em 3 moléculas, que nós já possamos expressar isso aí, já podemos expressar isso aí em gramas. E coincide com a massa molecular, só que a massa molecular é em unidade, porque é a massa de uma única molécula. Aqui é a massa dessa quantidade de moléculas. É o mesmo valor numérico, só que expresso em gramas. Por exemplo, ó, se eu tenho a água e quero expressar a massa molar da água, eu vou fazer o somatório das massas dos elementos, 2 vezes o hidrogênio, mais um oxigênio. Vou lá, 2 vezes 1 do hidrogênio, mais 16 do oxigênio. Dá o quê? 18. Se fosse massa molecular, 18 unidades. Mas é massa molar. Então, passo a usar, ó,
gramas por mol. Toda vez que for a massa molar ou do elemento ou a massa molar da substância, ela representa essa quantidade de unidades e você tem que expressar em gramas por mol. Olha esse outro exemplo, a gente faz essa parte. Tem aqui esse sal, nitrato de magnésio. Lembra, quando eu tiver uma molécula, um grupo de átomos dentro de parênteses, com índice aqui embaixo, esse índice multiplica tudo que está dentro do parênteses por 2. Então eu preciso da massa molar dessa substância. Então eu vou somar a massa de todos os átomos. Bora para a soma. Eu só tenho aqui um magnésio. Mais, dentro de parênteses, quantos nitrogênios? 2. 2 vezes o nitrogênio. Dentro de parênteses, quantos oxigênios? 6. Substituindo, consultou a tabela, magnésio 24 unidades, seria 24 gramas. Mais 2 vezes 14 do nitrogênio, mais 6 vezes 16. Então eu vou somar 24, mais 28, mais 96. Se eu não me engano aqui, 24 mais 28 dá 52, com 96, 148 gramas por mol. Se for uma molécula de nitrato de magnésio, uma molécula, 148 unidades de massa atômica. Mas se for a massa molar do nitrato de magnésio, 148 gramas por mol, porque eu já tenho essa quantidade aqui. 6,02 vezes 10 a 23. Vamos agora para volume molar do gás. Vamos fazer uma mágica. Bem, pessoal, voltamos aqui depois da mágica com volume molar. Essa observação agora de volume molar vai valer para gases. Vai valer para gases. Se liga. Para eu ter essa condição aqui de volume molar valendo, eu vou ter que ter as famosas CNTP. Que danada é CNTP? São as famosas condições normais de temperatura e pressão. Que condições normais de temperatura e pressão são essas? CNTP, olha, a pressão tem que ser 1 atmosfera, 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, e a temperatura tem que ser 0 graus Celsius ou 273 kelvins. Nada de pensar 25 graus, que isso é condições ambiente, certo? CNTP, condições normais de temperatura e pressão, são essas. Pressão 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, temperatura 0 graus ou 273 kelvins. Se eu tiver essas condições, eu posso afirmar o seguinte, que 1 mol de qualquer gás nessas condições ocupa um espaço de aproximadamente 22,4 litros. Isso é uma constante. 1 mol de oxigênio na CNTP, qual o volume que ele ocupa? 22,4 litros. 1 mol de metano na CNTP, qual o volume que ele ocupa? 22,4 litros. Lembra que isso aqui está associado a mol. Mol expressa uma grande quantidade de matéria. Então aqui teria quantas moléculas do gás? 6,02 vezes 10 a 23. Se fosse meio mol do gás na CNTP, como isso é uma constante, 1 mol é 22,4. Meio mol é quanto? 11,2. Se fossem 2 mols do gás na CNTP, se 1 mol é 22,4, 2 moles seria, o plural é moles, 44,8 e assim sucessivamente. E não devemos esquecer que o mol do gás na CNTP, o volume molar, ele está associado a mol. Ou seja, 1 mol, que são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas do gás. 602 trilhões de moléculas.
Então, passa a ser essa constante aí, desde que as condições sejam as condições normais de temperatura e pressão. Vamos aplicar esse assunto de grandezas químicas agora em alguns exercícios que eu vou fazer para vocês. Vamos fazer a mágica. Feito a mágica, pessoal, vamos aplicar todas as noções vistas nessa aula e mostrar para vocês como é que vocês vão se deparar com isso nas questões e como é que vocês vão resolver, certo? Olha só. Nessa questão pede o seguinte, ó, qual é o valor do número de mols, do número de moléculas e do volume ocupado por 11 gramas de gás carbônico na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Dados da questão, a massa do carbono 12, do oxigênio 16, e eu vou considerar o Avogadro 6 vezes 10 a 23 para facilitar nosso cálculo. Gente, se liga numa coisa. Toda vez que você se depara com uma questão dessa de grandezas, será sempre possível transformar o dado que ele dá na questão da substância do elemento naquilo que ele pede. Sempre será possível, gente. E é possível através de regras de 3 simples. O problema é que muitas vezes o aluno se perde, não monta a regra de 3 corretamente. Eu vou ensinar uma dica para vocês, não é obrigado vocês seguirem. Mas essa dica ajuda a vocês montarem, pelo menos a metade da regra de 3 fica pronta, a relação fica pronta. A outra metade é a pergunta da questão, você consegue desenrolar melhor. Então, se liga como é que você vai fazer uma questão dessa. Você primeiro lê a questão, separa os dados que ela te dá e o que ela pede. Então, quando ela quer aqui, ó, qual é o valor do número de mols, ela quer que você encontre número de mols. Tá aqui a interrogação para lembrar que eu tenho que achar isso. Número de moléculas e eu tenho que achar o volume. São 3 perguntas, é como se fosse 3 questões numa só, certo? Ocupado por 11 gramas de gás carbônico, é o dado que ele me dá. Gás carbônico, vocês vão lembrar que é o CO2. Eu tenho 11 gramas de gás carbônico. Aí quer saber quantos mols tem aqui, quantas moléculas tem aqui e qual o volume que isso ocupa. Gente, sempre é possível transformar aquilo que ele dá naquilo que ele pede. Ó. Vai ser possível transformar 11 gramas de CO2 em mols, vai ser possível transformar 11 gramas de gás carbônico em moléculas e vai ser possível transformar em volume. Sempre será possível. Como? Muita gente fica perdido. Vou dar uma dica boa. Se nessas questões você se perde, não sabe como montar a questão para resolver o problema, recomendo que você faça o seguinte. Fale tudo o que você conhece do elemento ou da substância envolvida na questão. Tudo como? A partir de 1 mol. Quem é a substância envolvida aqui? Gás carbônico. Fale dela a partir de 1 mol. Vou anotar aqui no cantinho. Ó. Eu tenho lá 1 mol de gás carbônico. Vou falar o que eu conheço tudo desse composto. 1 mol de gás carbônico pode ser expresso em massa. Eu posso ter a massa de